Piso porcelanato ou piso cerâmico? Se você já construiu, reformou, pretende construir ou reformar, com certeza você teve ou vai ter essa dúvida. Eu sei que eu tive. Então vem comigo nesse vídeo que a gente vai tentar te ajudar a fazer a melhor escolha possível em piso, entre porcelanato ou cerâmico. Então vamos embora. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou arquiteto e este é o canal Arc. Se você não se inscreveu ainda, faça sua inscrição no canal, compartilhe com as pessoas que você achar que possam se interessar e se você gostou, no final dá aquele like que ajuda a gente bastante, ok? Vamos pro vídeo então. Bom, o primeiro que eu vou falar é o piso cerâmico. Exatamente porque é o mais comum, que você encontra há mais tempo no mercado, né? E ele tem características variadas, mas nem tanto, porque ele vem de longa data, lógico que melhorou muito a tecnologia. Enfim, mudaram-se muitos os padrões, mas o piso cerâmico está aí há muito tempo mesmo. A variação de preços do piso cerâmico vai de acordo com várias coisas. Várias características do piso fazem variar o preço dele. Você tem que ter em mente sempre que custo não é a mesma coisa que custo-benefício. Eu tenho falado isso nos outros vídeos também. Então você pode considerar que o preço vai variar de acordo com o tamanho do piso, por exemplo, né? Você tem uma peça de 20 por 20 centímetros, o preço vai ser diferente de uma peça de 50 por 50 centímetros. Tem uma razão para isso, né? Da fabricação, etc., mas tem uma vantagem também que vem com isso. Por exemplo, você vai escolher um piso de 20 por 20 centímetros para colocar na sua sala, no seu quarto, enfim. Quanto menor o piso, mais rejunte vai ter naquele ambiente. Isso é uma desvantagem por alguns fatores. O primeiro deles é o estético. Se você tem várias linhas ali quadriculadas no seu ambiente, isso faz com que fique menos bonito, é a minha opinião. E a outra questão é uma questão que nem é estética, é uma questão técnica. Se você tem mais rejunte, você tem que considerar que o rejunte tem uma resistência menor que a do piso. Isso com o tempo faz com que ele se solte, por exemplo, você tem que repor o rejunte, faz com que o rejunte manche com o tempo também e que fique sujo, né? Então você tem que constantemente estar limpando, e se você tem menos rejunte, menor a chance de você ter esse trabalho repetitivo. Outra questão que você tem é a fabricação. Você vai ter variação de preço de acordo com a fábrica. Tem fábricas que são mais renomadas, estão aí há mais tempo, que tem mais padrões de qualidade na fabricação que outras. Isso vai influenciar na qualidade, com certeza no preço. Então, se você tem uma qualidade maior, automaticamente o preço vai subir e você tem que analisar aí a questão do custo-benefício, né? Você pode comprar o piso mais barato que tem. Naquele momento é a melhor decisão financeira, mas pode não ser a longo prazo ou até a médio prazo, porque aquele piso pode se danificar, você vai ter que trocar e vai gastar o dobro pelo menos. Outra diferença que você tem que considerar é a classificação PEI. Você tem também o tipo de piso, você tem tipo A, B e C, você tem a capacidade de absorção de água de cada piso, o máximo que o piso absorve de água, e você tem também a resistência a manchas. Essas características mais técnicas eu vou falar um pouquinho mais. Primeiro, a classificação PEI. O que é a classificação PEI? É a classificação do piso quanto à resistência à abrasão, ao atrito. Então, se você tem um piso que tem classificação PEI 1, por exemplo, ele é menos resistente que o piso com a classificação PEI 2, obviamente. A classificação vai de 0 a 5. A gente pode considerar a classificação 0 porque nem se aplica para piso, é melhor para parede. Você vai usar uma cerâmica classificação 0, quer dizer que você vai usar ela só na parede, no piso ela não tem resistência à abrasão, ao atrito. Se você vai colocar na sua casa o piso com a classificação PEI 1, saiba que a resistência dele é muito pequena, ele vai se arranhar com mais facilidade, ele vai desgastar no tempo com mais velocidade, então é melhor que você use ele em áreas muito restritas. Eu, por exemplo, pensaria em colocar um PEI 1 justamente numa área que você não vai. Por exemplo, vamos supor que você tem um apartamento que está reformando, você tem uma laje técnica. São aquelas lajes que foram criadas para colocar o ar-condicionado, enfim, a condensadora do ar. Essas áreas, se você quer, por exemplo, ter ali o piso para poder ficar mais apresentável, ou mesmo para ajudar na impermeabilização, o PEI 1 vai te ajudar nisso ali e você não vai ter muito problema, porque você não precisa de ir até lá. Mesmo assim, ele é tão mais fraco do que o PEI 2, PEI 3, PEI 4, que mesmo com as intempéries ele pode se desgastar com o tempo. Então talvez não seja a melhor decisão em termos de custo-benefício. O PEI 4, por exemplo, pegando uma outra extremidade, que o PEI 5 também não vai se aplicar aqui, que o PEI 5 é para casos muito extremos de muito tráfego de pessoas, muita abrasão, muito atrito naquele piso. O PEI 4 é um piso altamente recomendado para sua casa, eu acho.
porque ele resiste mesmo a um longo tempo, um longo período, com muito tráfego de pessoas. Então ele pode ser aplicado na sua casa, num comércio, enfim, ele é um piso que vai durar muito. Isso é positivo. Então, se você tem condições de arcar com um piso, com um PEI mais alto, faça isso, que eu acho que é uma coisa que vale a pena ao longo do tempo. A outra questão é a classificação do piso, a classificação entre A, B e C. Nesse caso, o A é a melhor opção que você tem, é o piso de maior qualidade. O que quer dizer a classificação A? Quer dizer que o piso, você pode considerar que um lote daquele piso tem 95% das peças, ou 95% daquele piso vai ser de qualidade extrema, ele vai ser perfeito no esmalte, ele vai ter arestas muito retas, então ele vai ser um piso de muito maior qualidade. Se você optar pelo B, a classificação B, já é um piso que é intermediário, ele pode ter algum probleminha ali no esmalte, ele pode ter algum defeito de fábrica, enfim, a tolerância para defeito dele é maior. Já se você tem a classificação C, é o chamado piso comercial. Eles chamaram o piso de comercial aquele piso que tem defeito. Então você pode comprar esse piso, às vezes você quer fazer um tipo de intervenção com esse piso que não é uma área que vai ser muito vista, não é uma área nobre, enfim. Ou você simplesmente está pensando no custo, porque a gente tem que respeitar o bolso de cada um. Se esse é o piso que você pode comprar, ótimo. Se você pode comprar um piso na classificação A, melhor ainda, pelos aspectos que eu falei agora. Agora o piso C, o piso comercial, ele vai vir com defeito no esmalte, com pequenas bolhas, ele pode ter diferença de diâmetro entre uma peça e outra, e das arestas, diferença de medidas, enfim, ele é um piso que você sabe que ele é um piso de baixa qualidade. Outra característica que você vai levar em conta para comprar o piso é a quantidade de absorção de água de cada piso. Até 0,5% de absorção de água é um porcelanato, é outro tipo de piso, como a gente vai falar na segunda parte. Mas você tem a classificação dos pisos 1A, 2A, 1B, 2B, 3, enfim. Quanto maior o número, maior a absorção de água. Menor a absorção de água é mais positivo. Você tem, por exemplo, piso, você não colocou piso em porcelanato no seu banheiro, você colocou uma cerâmica, você gostou dela, colocou no seu banheiro, por exemplo. A cerâmica A ou 1A, ela vai ter menor absorção de água, isso é positivo. Você pode fazer o teste seguinte, se você tem uma cerâmica que é uma cerâmica mais barata, qualidade mais baixa, provavelmente ela pode ser uma 2B, pode ser uma 3, você joga água nela e seca completamente. Você vai perceber que uma peça cerâmica vai continuar com aquela umidade dentro dela por mais tempo, você vai ver aquela mancha d'água. Quanto em comparação a 1A, você vai ter isso durando menos tempo. É legal que você tenha menor absorção de água, porque isso significa também absorver outras coisas. Às vezes tem uma coisa misturada nessa água, outros produtos misturados, produto de limpeza, isso tudo pode ser absorvido pela peça e ela pode estragar. Outra característica é a resistência a manchas, só que aqui vai ser um pouquinho diferente. A resistência a mancha vai de 5:1, sendo que 5 é a mais resistente a manchas. O que significa isso? Por exemplo, caiu algum produto ali que manchou o seu piso. Às vezes com uma água quente você consegue tirar essa mancha, é muita qualidade no produto, é muita qualidade nesse piso, você consegue tirar a mancha com facilidade. Se você tem resistência a manchas 1, quer dizer que caiu uma coisa, manchou, esquece, vai ficar aquela mancha ali para sempre. Então são coisas que você deve levar em conta, mas não fica preocupado não, eu sei que é muita coisa. Mas se você normalmente comprou um piso de maior qualidade, um PEI mais alto, né? De repente você olhou o PEI e olhou a classificação, é classificação A e é PEI 5 ou PEI 4, pode ficar tranquilo que as outras características vêm juntas. Então você tem um piso de qualidade. Outra questão que você tem que considerar na compra do piso, ainda nem a compra, é mais a aplicação. Você tem formas diferentes de aplicar esse piso. Tem a forma mais tradicional e mais comum, que é aplicar ele o quê? Paralelo à parede, né? Fazendo aquele quadriculado e tal. Só que isso influencia também o tempo, por exemplo, que você vai usar para aplicá-lo. Você tem outras opções. Você tem, por exemplo, você pode fazer em tipo escama de peixe. Fica interessante, é uma ideia diferente, você pode colocar ele na diagonal, são formas diferentes de aplicar. O que seria útil, além da questão estética, você gostar assim, de você colocar ele na diagonal em escama de peixe? Vamos supor que você mudou para um apartamento, para uma casa, está reformando, e você notou que as paredes elas não estão no esquadro. O que significa isso? As paredes abrem ou elas se fecham em algum ponto. A distância entre uma parede, no fundo de uma parede, e o lado oposto não é a mesma. Então você vai ter dificuldade de fazer a paginação desse piso. Nesse caso, eu aconselho que você faça a colocação na diagonal
ou faça escama de peixe, que vai disfarçar melhor essa irregularidade das suas paredes. A paginação, já até falei sobre ela em outro vídeo, o primeiro vídeo do canal. Vou colocar na descrição desse vídeo também, se você tiver interesse em ver, dá uma olhada lá. Mas enfim, a paginação é o seguinte: você vai fazer o planejamento, ou seja, o projeto de implantação ou instalação daquele piso. Você vai escolher um dos cantos, né? Vamos supor que o seu ambiente é um quadrado ou um retângulo. Vai escolher um dos cantos para começar a aplicar o piso. Normalmente vai ser o lugar que é mais visível do seu ambiente, aquele lugar onde seus olhos fogem quando você entra naquele ambiente. É interessante que você coloque ali a primeira peça inteira. Quando você chegar do lado oposto, provavelmente você vai ter que cortar alguma peça. Isso é a coisa mais comum do mundo. Então, você vai ter que prestar atenção nisso para o seu projeto ficar bem bacana. Eu sugiro que você contrate uma pessoa para fazer essa paginação. Como eu falei no início, o segundo tipo que eu vou falar é porcelanato. Porcelanato é uma coisa que era extremamente nobre quando veio, é uma coisa caríssima, que poucas pessoas tinham a possibilidade de ter isso na sua casa, na sua construção, enfim. Só que com o tempo, há tantas variedades, tantos tipos, tantos fabricantes de porcelanato, que ele se tornou muito mais comum. Então, hoje em dia há porcelanatos que cabem em quase todos os bolsos e orçamentos. O porcelanato começou na década de 80. Começou ali na Itália, na Espanha e depois veio para o Brasil. A diferença básica entre porcelanato e cerâmica vem bem da fabricação e da composição. O porcelanato, normalmente, ele tem 70% mais ou menos de material rochoso e 30% de argila, enquanto a cerâmica é o contrário, é 70% de argila e 30% de material rochoso. E isso influencia demais na qualidade e na dureza do material. Outra coisa é a temperatura de fabricação. A temperatura de fabricação de porcelanato é muito mais alta do que o material cerâmico. Então, com isso também influencia muito a durabilidade, a resistência das peças de porcelanato em relação às cerâmicas. Assim como as peças cerâmicas, o porcelanato também tem a classificação PEI, que influencia muito no preço das peças, né? Além da classificação PEI, também vai variar de acordo com o tamanho, o preço, né? Vai variar de acordo com o estilo. Há peças, às vezes, que são assinadas por algum artista, enfim. Muitos são os fatores que levam o porcelanato a custar mais, assim como as peças cerâmicas. A fabricação do porcelanato, você faz a peça, né, com aquela mistura que eu falei, 70% de material rochoso, 30% de argila, em alta temperatura, e depois ela recebe um esmalte. Esse esmalte é que vai dar a característica do porcelanato. De repente você tem porcelanatos que imitam madeira, que imitam cimento queimado, que imitam concreto, que imitam o que mais? São tantas as opções que você se perde até. Então você tem duas camadas do porcelanato, a base e o esmalte. Então esse porcelanato te dá inúmeras possibilidades de combinação, se você quer uma coisa mais chamativa, uma coisa mais moderna, uma coisa mais discreta, enfim, são muitas as opções. Outro tipo de porcelanato que existe é o porcelanato técnico. O que é o porcelanato técnico? Basicamente é um porcelanato como o comum, só que ele tem uma pequena diferença. Primeiro, a utilização. Normalmente você usa o porcelanato técnico para áreas externas, áreas de garagem, áreas que têm alto trânsito de pessoas, de veículos, enfim. É um porcelanato com muito mais resistência ainda do que o porcelanato comum. Eu falei sobre o porcelanato comum que ele tem absorção de água de até 0,5%, lembra? O porcelanato técnico tem absorção de água de até 0,1%, ou seja, praticamente ele não absorve água. Então isso ajuda muito em áreas externas. Você tem uma área impermeabilizada, por exemplo, revestido com porcelanato, isso ajuda demais na impermeabilização, porque praticamente ele não absorve nada de umidade. O porcelanato técnico tem uma grande vantagem aqui, que não é muito falado, mas é uma coisa a se pensar. Se você quer, por exemplo, fazer uma bancada, que é uma bancada esculpida, até tem um link aqui, que eu vou colocar na descrição, do vídeo passado, em que eu falei de tendências. Eu falo um pouco sobre isso também, bancadas esculpidas, cubas esculpidas. Voltando ao assunto aqui, se você vai fazer uma bancada esculpida de porcelanato, você tem duas opções, né? Você pode usar o porcelanato técnico, tende a ser mais caro, e o porcelanato esmaltado. Os dois são legais, os dois te dão opções. Só que se você vai usar o porcelanato esmaltado, você tem que ter um cuidado especial. Primeiro, com o técnico que vai fazer a aplicação do porcelanato. Por quê? Normalmente, se você tem nesse porcelanato aquela camada superficial que a gente chama de esmalte, ela vai ter uma coloração, um padrão diferente do miolo desse porcelanato. Então, se você vai cortar, ele não vai ter a mesma cor no miolo, não vai ter a mesma cor
dentro da peça. Então normalmente você vai ter que fazer o encontro de peças. Por exemplo, você tem o topo da sua bancada, você tem a testada da sua bancada, a saída da sua bancada. Se você fizer a sobreposição dessa peça, você vai ter uma coloração diferente na borda. Então vamos supor que você tem um porcelanato que ele é da cor vermelha ou da cor branca. A borda não vai ser branca. Isso é muito ruim, que vai atrapalhar um pouco a estética. Então você vai ter que fazer o corte a 45 graus das duas peças. Isso dificulta o trabalho do profissional, vai demandar mais tempo ou na marmoraria, enfim. Isso é uma coisa a se pensar. Isso não é um grande problema, você pode executar dessa maneira. Mas se você vai fazer uma bancada, uma cuba esculpida, é legal talvez que você opte pelo porcelanato técnico. Por quê? Como ele não tem esmalte, ele é com a mesma coloração em todas as suas partes. Então se você vai cortá-lo, ele vai ter a mesma cor no miolo que ele tem na superfície. Isso é uma grande vantagem do porcelanato técnico. O porcelanato técnico ele recebe dois tipos de acabamento. Você tem o acabamento polido e o acabamento acetinado. A diferença exatamente é que o acabamento polido ele vai ter aquele alto brilho na superfície. O acabamento acetinado nem tanto. Só que você tem que considerar duas coisas. Aquele acabamento brilhoso, aquele espelho mesmo que você tem, primeiro, vai aparecer mais a sujeira e tal, você tem que ter mais cuidado na limpeza, né? E ele é muito escorregadio. Então você vai colocar um porcelanato polido na área externa que está sujeito a molhar, por exemplo, é muito perigoso escorregar. Então é melhor você optar pelo acetinado ou até mesmo por porcelanato que não é o técnico, se você vai colocar o porcelanato que tem aquela ranhura. Eu tenho um exemplo disso aqui em casa. Eu tenho o porcelanato que é o porcelanato que tem uma ranhura na área externa, justamente pelo que eu falei, e ele é mais difícil de limpar do que o porcelanato polido, com toda certeza. Só que é uma necessidade, né? Eu preciso de ter realmente esse padrão fora da minha casa, uma área que vai ser molhada. Então, como é de um uso mais esporádico, a limpeza é mais esporádica, inclusive, eu optei por ele por questão de segurança mesmo e também questão de gosto. Eu acho bonito o porcelanato que não seja muito brilhoso. Mas você tem que pensar nas duas possibilidades. Dentro da sua casa já é uma ótima escolha se colocar o porcelanato polido. Vai com o seu gosto. Numa bancada, então, você não precisa nem de pensar se é o polido ou se não é o polido. Fique pensando só no seu uso, o que for mais adequado para você e a estética também que você prefere. Gente, eu vou deixar aqui, até para te ajudar também, eu vou deixar o link de peças cerâmicas e peças de porcelanato para você que você pode se interessar em comprar. Também vou fazer como eu fiz no último vídeo, eu vou colocar coisas que são do meu gosto, variadas, mas do meu gosto, para ver se você gosta, se você acha interessante. Até gostaria que você comentasse se você gosta ou se não gosta do que eu coloquei aí. Combinado? Gente, agora eu vou dar dicas preciosas aqui para você optar pelo porcelanato, pela cerâmica, inclusive as dicas valem para um e para outro. É o seguinte, a primeira coisa, você vai fazer a compra do porcelanato ou da cerâmica. Escolher um bacana, eu já falei sobre a questão de você optar por um que seja de uma qualidade mais alta, se você puder, né? Isso é uma coisa bacana se você quer a duração, se quer a durabilidade, a resistência a risco, né, que é a dureza do material, enfim. Isso é uma coisa interessante. Mas as dicas são as seguintes. Primeiro, você tem um ambiente que você vai colocar, você calculou mais ou menos 20 metros quadrados de porcelanato. Se você calculou 20 metros quadrados, você não pode fazer a compra de 20 metros quadrados. Por quê? Primeiro a questão da paginação que eu expliquei antes. Se você fazer a paginação, necessariamente você vai cortar peças. Você vai ter quebra de peças. Então, se você comprar a exata metragem, você não vai conseguir provavelmente cobrir todo o seu ambiente. Então, calcule ali 10, 15% a mais de peças. Isso é muito vantagem, porque você pode pensar assim, não, se eu precisar de mais, eu compro mais. Mas aí pense o seguinte, você pode chegar na loja, pode ter acabado aquele padrão de porcelanato que você quer, pode ter ficado mais caro, né? Você pode ter sucesso, comprar pelo mesmo preço e acontece o quê? Você sabe que tem um percentual que é tolerável de diferença entre peças. Então, se você compra num segundo lote, que não é o mesmo que você comprou a primeira leva de peças, pode ser que tenha uma variação pequena de dimensões. Isso é um grande problema. Por quê? O profissional pode ser um excelente profissional que vai fazer o serviço de instalação do porcelanato no seu piso. Mesmo assim, ele vai demorar mais tempo para poder solucionar esse problema de diferença de dimensões de peça, porque imagina uma situação, você tem uma diferença de 2 milímetros entre uma peça e outra, né? Então você tem, vamos supor, 30% ali do seu piso não está inacabado e você tem uma diferença de dimensão. Para ele conseguir fazer uma paginação adequada daquele piso é muito difícil, ele vai gastar mais tempo. Você está pagando um profissional por hora, ele vai ficar mais tempo, você vai pagar mais, certo? Outra coisa,
profissional conseguiu resolver esse problema, foi criativo, conseguiu resolver, é ótimo profissional. Ainda assim, se ele não conseguir fazer um trabalho 100% ótimo na sua casa, você vai ter sempre aquele piso te incomodando. Então, não é uma boa. Compre um pouquinho a mais, mesmo que você vá guardar peças, você pode até utilizar elas para outra área depois que ficar pronto. Já aconteceu comigo, eu já tive que utilizar peças para outras áreas e eu consegui usar. Então, pense nisso. A outra questão é até mais importante, até porque ela já vem com essa primeira dica, que é contrate um profissional para fazer o seu projeto. Contrate um profissional porque a questão da paginação. Eu falei basicamente o que é uma paginação, mas é importante ter um profissional que vá pensar nisso para você, que vai ter esse olhar. Então, contrate um projeto de paginação, isso não é uma coisa muito cara, é uma coisa que é um investimento no seu projeto, na sua casa, enfim, vale a pena. Outra coisa, o profissional que vai estar lá. Não pegue qualquer profissional, pegue um bom pedreiro de acabamento que vai fazer o serviço e você vai ficar satisfeito. Falando isso, peço novamente que você se inscreva no canal, peço que você dê o seu like, peço que você também espalhe a notícia por aí. Mande, compartilhe para grupos de WhatsApp, compartilhe com pessoas que possam se interessar. Eu agradeço muito, ajuda demais. Coloque também comentários aí, me dê dicas do que você quer ver para frente no canal, quais os assuntos que você acha interessantes que eu posso estudar, colocar aqui e tentar te ajudar um pouquinho mais. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!